dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã, nesse sábado, o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução SEB, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, tem o imenso prazer de apresentar nesse sábado mais uma temática, falando de nossa doutrina espírita. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Candidez o nosso amigo Eurípides Farley. Eurípides, ele é o presidente da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, que nós conhecemos como AME, e está conosco aqui hoje para poder falar de um assunto de suma importância, que é orar e vigiar. Bom dia, Eurípides, seja bem-vindo. Bom dia, Vicente, bom dia a todos os amigos, telespectadores, a você que nos assiste aqui por este canal da TV Candidez. Sim, falar de um tema, talvez para nós dentro do conhecimento espírita, mais necessário, né, Vicente? Muito, porque hoje, né, Eurípides, a gente acha que oração é reza. E a doutrina espírita nos ensina que a verdadeira oração é atitude, não é reza. Então o Eurípides está aqui hoje e vamos lá. Qual é a visão espírita com relação à adoração ensinada por algumas religiões? É muito importante a gente perceber a questão da fé que cada um construiu em si mesmo, né? A doutrina nunca que vai colocar isso de uma forma assim que condenar uma atitude da pessoa nesse sentido. Ela pode ter sim uma adoração com santo de barro, sim, mas Jesus nos diz uma questão muito importante que a doutrina vem nos trazer, né, Vicente? Sobre a questão de entender os mecanismos da fé, né? Que sim. A fé, na verdade, é algo que tem que ser realmente construído em nós. Às vezes a gente deposita a fé em alguma coisa ou alguma questão. Por exemplo, a fé, ela está muito mais do que só uma crença. Você pode crer em algo hoje e amanhã você descrer. Não é assim? Você ficou, é uma questão de mas agora eu não acredito nisso mais. Então você passa a não crer mais naquilo. Então a fé, conforme Jesus nos traz, conforme a doutrina vai nos colocar, é uma questão de confiança. Porque quando você passa a confiar, deposita todas as suas questões nisso, você acredita melhor. Então, nesse sentido, uma imagem em santo, por exemplo, a doutrina não tem isso, mas conforme Jesus vai colocar, e Deus nos avalia segundo as nossas intenções, conforme a doutrina nos traz, é importante a gente perceber e não criticar ou não desmerecer aquela pessoa que traz isso como de uma adoração, né? Mas a proposta da doutrina, ela vai muito além disso, né? Porque é algo que tem que brotar de dentro para fora. Espontaneamente, né, Will? Espontaneamente. Então é o respeito, né? É um respeito, a gente respeita tudo isso, a gente compreende essas questões, mas se a gente for falar nos mecanismos que a doutrina nos proporciona, essa adoração a isso, ela precisa ser direcionada ao Criador, a Deus, nosso Pai, a Jesus, né? Tem pessoas que podem dizer que a fé dela está no santo, por exemplo, mas pode estar na mãe, pode estar no pai, né? Nesse sentido, a construção maior dessa crença, ela está realmente a gente trabalhar as nossas convicções mais apuradas no sentido de construir a fé para que a gente possa vencer essas tormentas que a vida nos apresenta, né? Então, neste caso, a prece, ela é agradável a Deus? Sim, a prece, conforme a doutrina nos traz, né, a pergunta 658 vai falar sobre isso. A prece agrada a Deus? Sim, agrada, né? Deus agrada, mas é aquela prece, conforme coloca a doutrina, falada pelo sentimento, não da boca para fora, não pelos lábios somente, né, conforme Jesus nos trouxe em vários ensinos, proferidas a qualquer canto, na sinagoga, nas esquinas, às alturas. Isso não vai demonstrar de fato aquilo que agrada a Deus, né? Então ela agrada a Deus nesse contexto, conforme a doutrina traz, mas é quando ditada do coração. Com sentimento. Com sentimento, né? Proferida de alma para alma, ou seja, a prece, a pergunta mais adiante você vai falar sobre isso, mas
é algo que a gente vai entender como, eu gosto de falar isso nas explanações, assim, nas palestras, que a gente tem o WhatsApp, né, o contato de todo mundo, Sim. até do cachorro, do papagaio, né, a gente está ligando para ele. Mas a gente esquece que a prece é a nossa conexão com o Pai, é a nossa ligação com o essencial que nós somos, né, com a nossa essência divina. Às vezes, para conseguir trabalhar o contexto da pessoa compreender o que vem a ser essa ligação com Deus, tem um filme científico, né, que é o filme Avatar, que tem um momento lá que a pessoa se conecta com a árvore da vida, né? Aquela imagem traz essa simbologia para a gente entender. A oração é isso, você está se conectando com a vida, que é Deus, essa vida em abundância, conforme Jesus coloca, para a gente poder, na oração, na prece, né, sentir isso. Isso. De coração para coração, porque conforme no Evangelho de João fala que Deus é amor, então nós somos essência desse amor. Então, certamente, o que acontece, e muitas das vezes, até na parábola do filho pródigo, Jesus narra isso, a gente afasta disso. E aí a vida nos convida a voltar para esse caminho, para a gente sentir isso novamente. Né? A prece é isso. É esse momento de intercâmbio, de ligação, de sintonia profunda. Agrada não só a Deus, mas agrada a espiritualidade. Porque, na verdade, a gente está se conectando, subindo, conforme Jesus fala, né? Orando, a gente está elevando os sentimentos, os pensamentos, o sentido geral, a gente está emanando positivo, né? Neste caso, então, Eurico diz, orar pelos outros tem valor, tem eficácia sobre a pessoa a quem nós dirigimos? Tem valor, com certeza tem, mas a eficácia depende se a pessoa está receptiva, né? Embora, conforme a doutrina nos traz, aquela pessoa pode não estar naquele momento na condição de receber. Por exemplo, muitas pessoas nos procuram, né, Vicente? Naquela hora, pô, fulano, aqui está bebendo demais, né? Ele está bebendo demais. Então ele está lá no bar nesse momento, ele está bebendo. Ele está na condição de receber a oração? Entende? Mas a doutrina vai nos colocar perfeitamente, tem até se a gente for lá no livro Nosso Lar, na simbologia que traz até no filme que foi gravado, né? Demonstrando que às vezes o André Luiz estava lá, a mãe estava orando por ele, mas ele estava se fechado a isso. A pessoa se fecha a isso, então ela não recebe. Mas quando ela começar a se abrir para isso, a sentir isso, ela vai receber todas as orações que foram proferidas por ela aqui. Então ela vai absorver isso. Então, aquela pessoa que está lá no barzinho agora, está envolvida com álcool, com a droga, por exemplo, a mãe está orando, ela não está apta a receber naquele momento. É como se ela estivesse colocando em volta dela uma carcaça que a impede de receber. Mas quando ela começar, ela mesmo tirar isso dela, né, começar a fazer igual o filho pródigo na parábola, cair em si, a refletir suas atitudes, essas coisas, aí ela começa a se abrir para isso, ela vai receber isso. Então, nesse contexto, de fato, vai ser útil a gente orar, tanto para as pessoas, os amigos encarnados, quanto para os desencarnados. Por isso a doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala muito da questão da oração pelos desencarnados, porque dependendo, e a condição de cada um é de acordo com o que está vivendo aqui agora. Merecimento. Merecimento. Ninguém vira santo da noite para o dia. Não vai, só porque desencarnou está melhor, condição melhor. Não funciona assim. Depende da condição que a pessoa está daqui, né? Do jeito que está vivenciando aqui, chega de lá na mesma condição que está aqui agora. Só perde a roupagem física. Simplesmente então, o corpo físico. Nesse contexto, ela precisa ainda de absorver essas energias da oração. E às vezes ela está numa condição que, conforme Kardec fala da perturbação, que ela não consegue nem orar. Acontece conosco. Às vezes a gente está numa ansiedade muito grande, numa pressão muito grande, alguma coisa assim, vivenciando uma atitude, uma situação muito grande, que a pessoa não consegue nem sentar para orar. Não tem cabeça, não consegue uma concentração. Não consegue concentrar, não consegue sentir isso. Aí às vezes fala assim, eu começo a orar, mas vem outros pensamentos, vem outras coisas, eu não consigo concentrar na oração. Isso acontece. Então, você orar para outra pessoa é necessário para que ela realmente absorva isso quando ela estiver apta para essas questões, né? Neste caso, a prece ela pode mudar as nossas provas dessa existência?
Exemplo, aliviar os nossos sofrimentos? Com certeza, porque se você tá passando por uma perturbação, exemplo, uma dor física, um estado mental desajustado, alguma questão assim, você começa, Jesus fala, vigia primeiro. Vigia o quê? Pensamento, sentimento que está levando a isso. E ora. Aí quando você ora, o padrão mental melhora, a vibração começa a ficar mais positiva, eleva seus sentimentos, seus pensamentos, e aí você começa a se reajustar. Então, com certeza, isso vai beneficiar e muito para que a gente absorva todas essas energias, para que a gente consiga mentalmente equilibrar as nossas forças mentais, os nossos centros de força, né, que é os nossos chakras principalmente, e construir esse processo. Por isso que eu disse no início que talvez a oração seja um dos principais de tudo nesse sentido, para que a gente fique bem zen um com o outro nesse sentido. Agora, existe uma maneira correta de orar? Ou pode ser de qualquer jeito? Olha, a principal maneira, talvez a mais sensata para todos nós, Jesus diz assim, quando orar, entra para o teu aposento, ou teu quarto íntimo, que às vezes a pessoa, nós falamos aqui da perturbação, dessa turbulência, aí, por exemplo, aconteceu um acidente ali, por exemplo, bate o carro lá e a pessoa começa no desespero, Pai nosso que estás no céu, tudo tal, mas Jesus fala, entra para o teu aposento, para o teu quarto íntimo, ou seja, primeiro respira fundo, primeiro deixa eu descartar aqui o número de Jesus, o Senhor, o Pai, o Deus aqui. Aí você começa a conversar, entrar, trazer o sentimento e conversar com Deus. A prece é uma conversa. Nós falamos, não, você tem o telefone dele, liga para ele, ó Pai, aqui, eu estou necessitado aqui de ajuda, me ajuda. O filho pródigo na parábola, ó Pai, aqui, pequei, errei. E aí? Me dá trabalho, me dá chance de sair dessa, me ajuda aqui, ó, estou aqui carente, necessitado, eu sei que eu errei, mas me ajuda. Então a gente começa a conversar, a prece passa a ser algo assim positivo, porque a gente compreende isso e vai batendo um papo com Deus. É esse sentimento. O Pai espera isso de nós, conversar com ele, ó filho, beleza, então eu vou mandar um amigo espiritual aí para te ajudar, para me orientar, fortalecer. Isso. Então, nesse contexto, realmente minoram nossos sofrimentos, aliviam muitas coisas, porque na verdade a prece, conforme colocada, ela balsamiza. Certamente. Ela é como se fosse uma pomada asepsiando aqui uma ferida. Né? Ela vai trazer muitos benefícios para nós, para que a gente possa absorver tantas coisas. É isso que fala na questão 658, ditada do coração, ou seja, falada de dentro para fora, o sentimento realmente. Então Jesus diz isso, quando orar, entra para o teu aposento e fechada a porta, ora teu Pai que vem em secreto. Ou seja, Deus sabe tudo que nós precisamos. Às vezes a gente vai pedir tantas coisas na prece, mas naquele momento aquilo não é necessário para nós. Por exemplo, a pessoa às vezes está passando por uma dor, por um sofrimento, ela está pedindo a Deus para livrar daquele sofrimento. Sim. Mas às vezes aquele sofrimento naquele momento, aquela dor naquele momento, está sendo necessária para aquela pessoa poder purificar a sua necessidade de evolução, né? Trabalhar um sentimento melhor. Às vezes a pessoa está acamada, e às vezes é necessário aqui. Por exemplo, tem uma situação que ocorreu, isso fato verídico, numa cidade lá em Goiás, lá na cidade de Palmeiras, você já deve ter ouvido falar, né? Uma cidade onde é totalmente espírita, e a pessoa foi lá procurar cura para os seus males. Ela estava cega, e aí ela disse que queria voltar a enxergar, fazendo tratamento espiritual lá no centro lá e tal, e depois começa a reclamar para as pessoas lá, por que ela não estava voltando a enxergar. Aí eles perguntaram para ela, por que você quer voltar a ver? E ele respondeu que ele queria sair pelo mundo e matar a pessoa que molestou a filha dele. Então Deus vai beneficiar algo positivo para você criar o mal. Um problema maior. Um problema maior. Então, nesse sentido, é o que a doutrina coloca, que o mal às vezes é um remédio. Então, que aos nossos olhos está sendo um mal-estar, para Deus é a purificação que a gente necessita. É necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, às vezes a pessoa está acamada, passando por uma doença, algum problema nesse sentido, é para que ela vai reajustar isso, né? Vai rever esses conceitos,
vai repensar, até mesmo para um filho que está cuidando de uma mãe numa condição como essa, de um pai numa condição como essa, é justamente para que ele possa perceber a necessidade real de estar ali como colaborador de Deus, ajudando um irmão em humanidade, em condição de pai, mas que na verdade é um irmão. Certo. Não é, Vicente? Eurípides, orar pelos mortos funciona? Tem algum valor para eles? Minora o sofrimento deles? Sim, conforme nós colocamos, porque na verdade se minora os nossos, por que não vai minorar os deles, né? Nesse contexto a doutrina coloca, e tem um capítulo lá no Evangelho sobre isso, né? O capítulo sobre as preces, e vai falar sobre a prece pelos desencarnados, pelos mortos, né? Então Jesus fala até orar pelos inimigos, né? Então pensa bem, às vezes a pessoa que desencarnou era uma pessoa que você não tinha muito carinho com ela, muita ligação, muita afetividade com ela, vivia tendo rusgas, né? E aí às vezes até mentalmente você fala, ainda bem que foi, né? Tem pessoas que agem assim, mas a questão é trabalhar o sentimento, orar, olha, que aquela pessoa encontre seu caminho, que Jesus abençoe, que a ampare. É aquilo que nós falamos no início, a pessoa está lá numa condição, conforme nós demos o exemplo do André Luiz, ela estava num processo de perturbação, sem entender o que estava acontecendo, se achando ainda viva aqui, né? Passando várias situações, e essa prece vai aos poucos ali, energizando, corroendo aquela carcaça que a gente falou no início, que está impedindo dela receber isso. E aí ela vai, como se derretendo o gelo, né? Vai derretendo o gelo, envolvendo aquela pessoa. A prece, é isso que me veio agora na mente, é isso. A prece, ela aquece. Então a pessoa está no seu gelo ali, a prece vai envolvê-la e esse gelo vai derretendo e aí a pessoa consegue sentir esse calor da prece. Por isso que fala a prece fervorosa, né? Isso. Fervorosa vem de ferver, né? De aquecer. Justamente. Então nesse contexto, de fato, vai ajudar e muito, e não só para quem você está orando, principalmente para você, porque você começa já a trabalhar o sentimento pelo outro, você começa a trabalhar o pensamento positivo, você começa a construir situações novas para você, então você está ali doando, isso é caridade também, isso é amor, isso é fazer pelo outro se quer a si mesmo, imaginar você lá desencarnado, passando por uma situação de desespero, de aflição e recebendo todos esses benefícios através de alguém que orou para você. Com certeza. O que significa o vigiar ensinado por Jesus? Essa é a questão. Muitos pensam assim, Jesus fala vigiar e orar. Ele não falou para orar primeiro, para depois vigiar. Primeiro ele pede para vigiar. É justamente esse contexto, porque se você tenta orar primeiro, você está na aflição, você não consegue identificar o que te levou a essa aflição, mas quando você vigia o que? Jesus não está falando para você vigiar a sua casa aqui, botar um guarda ali na porta para vigiar, ele está pedindo para que você vigie o que? O sentimento, o pensamento, as suas emoções, e aí você começa a perceber nisso, nesse contexto, que você tem que fazer uma reflexão, que Santo Agostinho nos convida na pergunta 919, né, o conhecimento de si mesmo. Você começa a se conhecer, aí você começa a vigiar o quê? Para não cair em que tentação. Onde que está a tentação? A tentação ela está fora ou ela está dentro de nós? Conforme muitos pensam, a tentação é algo que está externamente, que está nos chamando para fazer algo errado, mas não, a tentação na verdade, conforme Jesus coloca, é algo que existe dentro de nós, é algo que Kardec vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sobre a questão de vencer ou trabalhar para construir positivo, desvencilhando o negativo, ou seja, as más tendências. Então é algo que nós ainda não vencemos em nós, e aí a gente cai, não superou, e aí a gente cai por quê? Porque ainda está vivenciando isso conosco. É aquilo que Jesus fala do joio e do trigo, deixar crescer enquanto ainda está sobressaindo. Então a gente começa a conhecer melhor a nós mesmos e começa a perceber, essa atitude não é legal, essa atitude não é bacana, isso não condiz, isso não é lícito, conforme Paulo fala, né? Isso não convém, isso não edifica, isso não vai me dar prazer, ou seja, está trazendo um prazer momentâneo, mas depois vai me trazer um sofrimento. E aí a gente começa a entender que o vigiar é muito mais do que simplesmente entrar em oração. Ele é primeiro você analisar tudo que te envolve, todas as questões, respirar fundo e depois entrar em êxtase, que é a oração, sentir esse momento, perceber esse momento.
Então é grandioso esse ensino de Jesus para nós. Vigia e ora para que não caia, ou seja, não se deixe levar pelas emoções, pelos sentimentos, arrastado, né? Não seja induzido por algo que ainda sobressai em você. O que é que sobressai em você? O ego mascarado, né? Aquilo que ainda está, conforme Jesus fala, no sentimento externo de nós, e não o essencial que nós somos. Porque quando a gente constrói o positivo, ou seja, começa a nos ver como filhos de Deus, como espíritos imortais, a gente percebe que estamos aqui de passagem, né? Construir esse caminho com mais positividade, e aí encontrar esse que Jesus fala da leveza, né? Do fardo suave, nesse contexto, vinde a mim, ou seja, se eu estou sofrendo, Senhor, estou sofrendo, me ajuda aqui, me dá um alívio aqui, mas não é só pedir. Jesus fala, não é só pedir, porque Jesus tem uma parte no Evangelho que vai falar assim, até agora nada pedistes em meu nome. Quando pedirem em meu nome, aí sim receberás. Fala assim, não, mas eu estou pedindo, em nome de Jesus, me ajuda aí. Mas só que você está pedindo algo, é como se fosse o ego pedindo, né? E conforme ele mesmo diz, que Deus sabe que nós necessitamos, em que momento que ele fala assim, até agora nada pedistes em meu nome. Quando pedirem em meu nome, aí sim receberá. É quando nós estiver realmente com esse sentimento, conforme nós falamos, vibrando essa positividade, para que a gente esteja na sintonia com Cristo. Porque para a gente sintonizar com Cristo, não é só pegar e começar a orar. A gente tem que sentir de fato isso. Tem que ter a sensação, o sentimento, tem que ter elevação. Então sim, nesse contexto, nós vamos absorver e entender tudo isso. Foi até nos ensinado, né, Euripides, pela doutrina espírita, que pela prece nós podemos fazer 3 coisas através da prece: pedir, agradecer e louvar. Sim. Fala para nós um pouquinho a respeito dessas 3 condições. É muito, muito bacana a gente pensar e refletir, porque olha só, quando se coloca a oração, é uma forma de entrarmos em contato com Deus, né? Ou seja, aí a gente já está começando a entender esse processo de louvar. Se é para entrar em contato com Deus, eu vou louvar a quem? A Deus, ao Criador. Entender que se eu sou a essência da criação, eu sou filho de Deus, ou seja, é isso que a gente precisa compreender. Porque às vezes a gente não entende muito essa questão, não compreende muito essa questão. O que é ser filho de Deus? O que Deus representa para nós? O que Jesus representa para nós, né? Então louvar a Deus é entender Ele como Pai, o Criador, né? Que nos criou, nos dotou de todas essas virtudes, e às vezes a gente ainda não conseguiu trabalhar as virtudes, né, Vicente? A gente está a caminho, mas não, é um processo longo, é um processo duradouro, né? Então a oração, ele é o condão de levar alívio, conforme Jesus coloca para nós nesse sentido. Eu vou pedir alívio, mas para que eu peça esse alívio, ou seja, eu estou pedindo a Jesus para me aliviar. Então essa louvação, esse agradecer, esse trabalhar esses sentimentos vai muito além de tudo isso. Se eu não me aceito como filho de Deus, o que adianta eu louvar? O que adianta eu querer agradecer? Então, primeiro, ser grato ao Pai por ter criado, por ter beneficiado a nós com tantas virtudes a ser desenvolvidas, família. Às vezes a gente não agradece, Vicente, pelo que a gente já possui. Já tem. A pessoa está lá reclamando, pensando no amanhã, conforme Jesus fala, preocupado com o que vai fazer amanhã. Às vezes deita para dormir, nem dorme, fica a noite inteira ali acordado, remoendo, vira de um lado, desvira para o outro, e não consegue absorver, ser grato a Deus. Então essa gratidão é isso, entender que Deus nos proporcionou tudo. Vamos voltar, por exemplo, nós falamos um pouco aqui da parábola do filho pródigo, dos 2 filhos, né? O filho mais novo, o filho intitulado como pródigo, né? Sim. Quando ele volta para casa, ou seja, ele fala, pai, me dá trabalho, aí ele volta, levantar-me-ei, aí ele volta para casa, né? O que acontece? O pai o recebe de braços abertos. Um banquete, né? Um banquete, coloca anel nos dedos, roupas novas, né? Faz tudo. Então, olha só, isso é Deus nos proporcionando tudo. Colocar anel nos dedos, roupas novas, são as oportunidades reencarnatórias que a gente tem. E aqui a gente tem uma família, a gente tem um lar, a gente tem trabalho, a gente tem muitas coisas. E a gente não lembra disso. A gente só reclama, mas a gente esquece de agradecer por ter nos proporcionado todas essas oportunidades. Aí a gente começa, às vezes a gente quer olhar o que tem mais
ficar cobiçando, igual Jesus fala, né? Esquece de olhar que nós já caminhamos muito, nós já conquistamos muito, né? Nós já merecemos muito, né? É nesse sentido. Então, louvar o Pai, agradecer, né, todas as colocações, tudo que a gente já recebeu, né? E para poder entender todas essas questões, né? É isso. Muito bem. O programa Nova Era é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. O programa Nova Era, ele chega ao seu final nesse sábado, prometendo voltar no outro sábado, dando continuidade a essa temática, orar e vigiar, com o nosso amigo Eurípides Farley. Nós estamos aqui propondo a vocês, porque o tema é muito vasto, é muito valioso trabalharmos nessas ideias. Portanto que a gente vai finalizar agora e prometendo voltar no outro sábado com a segunda parte desse programa Nova Era. Nós agradecemos a audiência de todos vocês, agradecemos a Eurípides por estar conosco hoje. Suas palavras finais, Eurípides. Agradecer a todos, né? Pedir que Jesus abençoe a todos, fortaleça cada um, que cada um possa realmente entender a busca necessária de entrar em sintonia com o Pai, seja qualquer momento, qualquer tribulação, conforme Jesus mesmo coloca, onde estiver, entrar para o quarto íntimo, onde você estiver, está passando a necessidade, entra para dentro essa compreensão consigo mesmo e ora ao Pai, sinta a presença do Pai, porque às vezes a gente não sente. Deus está em nós o tempo todo, está conosco o tempo todo, Jesus está conosco o tempo todo, nosso amigo espiritual está conosco o tempo todo, só não fica quando a gente não dá ouvido, aí a gente lá afasta, vem os que querem aproveitar da situação, né, Vicente? Mas é nós que dá sintonia. Então a gente buscar uma vibração mais positiva, um sentimento mais elevado, é difícil, mas Jesus diz para a gente perseverar, ou seja, coloca as suas sensações, seus sentimentos todos voltados a isso. E as coisas vão se encaixando e vai chegar um normal, vamos dizer assim. Certo. Então nós agradecemos a audiência de todos vocês, telespectadores da TV Cantidez, por estar conosco mais um sábado, nesta manhã linda, e tratando esse assunto tão valioso, que é justamente a oração e o vigiar. A todos um bom final de semana. Esperamos todos vocês no próximo sábado, com a segunda parte, orar e vigiar. Um bom dia para todos. Fica com Deus.